Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Então, hoje, nossa aula será gravada. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo de potência elétrica, que foi explicado na aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Esses exercícios são exercícios de fixação, tá bom? Então, vocês vão perceber que são exercícios até mesmo um pouco repetitivos, sabe? Onde você tem que lembrar da expressão, tem que saber usá-la e tem que aplicá-la. Mas, assim, essa repetição, ela faz parte do processo de aprendizagem. Até para as aulas seguintes, quando a gente for resolver problemas um pouco mais sofisticados, tá? Onde será necessário vocês terem uma certa base, tá? É essa aula aqui que vai dar essa base para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com essa primeira questão, tá? Essa primeira questão ela diz assim, ó: por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 amperes quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Determine a potência elétrica recebida pelo chuveiro. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, vamos lá, tá certo? Vamos relembrar aqui de algumas coisas. Então, nas aulas passadas, nós chegamos aqui, ó, a 3 expressões da potência elétrica, tá? Potência elétrica. Tá? Nós vimos que a potência elétrica ela pode ser expressa pela DDP vezes a intensidade de corrente. Vimos que ela pode ser expressa pela resistência, tá? Vezes a intensidade de corrente ao quadrado. E vimos também que ela pode ser dada pela DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, aqui são 3 expressões que calculam exatamente a mesma coisa. Tá? 3 expressões aqui para o cálculo da potência elétrica. Perfeito. Então, ó, aqui no item A, o que é que esse problema aqui ele quer saber? Ele quer que a gente determine qual é a potência recebida por esse chuveiro. Tá? Esse chuveiro, ele é um chuveiro que, quando é ligado a uma DDP de 220 volts, como foi dito aqui no problema, ele passa a ser atravessado por uma corrente aqui de 20 amperes. Uma corrente de 20 amperes. 20 amperes. Então, ó, observe, eu quero calcular a potência. Como eu tenho a DDP e a corrente, eu olho para essas 3 equações aqui, ó, a equação que me dará a resposta será essa primeira. Por quê? Porque ela tem a DDP e tem o valor da corrente. Então, aqui ó, é simplesmente uma questão de substituição. Potência vai ser igual a DDP vezes corrente, DDP 220 vezes corrente, que é 20, isso aqui dará 4.400 watts de potência. Tá bom? Lembre-se que a potência elétrica ela é medida em watts. Então, aqui, ó, tá aqui a resposta do item A. Ok? Pronto. Então, ó, vamos partir aqui para o item B. Determine a energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento, expressa em quilowatts-hora. Tá bom? Então, nesse item B, ele quer saber a energia elétrica. E aqui a gente tem que lembrar de uma coisa. Tá aqui, ó. Energia elétrica. Então, ó, lembrando da definição de potência, nós vimos, tá, na aula passada, que a potência ela é definida pela energia dividida aqui pelo intervalo de tempo. Tá? Esse E aqui, ele representa a energia consumida, ou transferida, ou dissipada, enfim, é a energia que ela é transferida no processo. Esse é o melhor termo. Tá? Energia transferida. E esse ΔT é justamente o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Portanto, nesse problema aqui, ó, o que ele quer que seja determinado é justamente o valor da energia.
Então, se nós pegarmos essa expressão, ó, a gente pode reescrevê-la da seguinte maneira. E é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Tá? Só multiplicar aqui, ó, meio pelos extremos, a gente chega aqui. A energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Só que, ó, entenda aqui uma coisa. Esse intervalo de tempo aqui, ó, no problema, ele foi dado aqui em minutos, né? Se você observar aqui, ó, é 15 minutos. 15 minutos. A potência, nós já encontramos aqui, ó, 4.400 watts de potência. Então, ó, entenda aqui. Potência, nós já temos 4.400 watts. E o ΔT foi dado aqui, foi fornecido, é 15 minutos. Só que percebam uma coisa. Lá no enunciado da questão, ele diz que quer a resposta, ó, em quilowatts-hora. Tá certo? Quilowatts-hora. Ou seja, isso aqui nos fala que o valor do tempo, do intervalo de tempo que a gente vai ter que utilizar, terá que ser em horas. Tá bom? Terá que ser em horas. Então, a gente vai pegar esse 15 minutos, tá? E vai transformar ele em horas. É só você lembrar que, por exemplo, 15 minutos é, na verdade, 60 minutos dividido por 4. Só que 60 minutos é 1 hora. Então, 15 minutos é 1 hora dividido por 4, ou seja, 1/4 de horas. Tá certo? 1/4 de horas. Então, é somente a gente substituir agora esses valores. Tá? A potência, 4.400 watts de potência, vezes o tempo, 1/4 de horas. Então, isso aqui vai dar 4.400 vezes 1, dá igual a 4.400, dividido por 4, watts hora. Isso aqui, 4.400 dividido por 4, isso aqui dá igual a 1.100 watts hora. Então, isso aqui já é a energia consumida, tá certo? Já é a energia consumida. No entanto, lembre-se que ele quer, tá? Ele quer o valor dessa energia em quilowatts hora, tá certo? Tem que aparecer o K aqui, tá bom? Então, ó, o que é que nós vamos fazer para poder aparecer esse K? Então, todas as vezes que a gente tiver um valor de energia expresso em watts-hora, tá? E a gente quer transformar em quilowatts-hora, então é só mesmo, a gente só precisa fazer, o que a gente precisa fazer é somente adicionar o K e dividir por 1.000. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou repetir aqui, ó, 1.100, tá? Aí vou, ó, colocar o K, deixa eu até colocar em outra cor aqui, para diferenciar. Eu vou colocar o K e vou dividir por 1.000. Tá? Daí eu repito aqui, ó, watts hora. Porque esse K, pessoal, lembrem-se que eu já expliquei para vocês em outras aulas, que ele é aquele K do quilo, né? Do quilo que vale 1.000. Então, aqui é como se fosse 1.000 por 1.000 que se cancelaria, tá? Então, é por isso que nós colocamos quando colocamos esse K, dividimos ele por 1.000, porque dessa maneira, assim, não altera o valor em nada, tá? Apenas muda a forma de representar. Então, ó, vamos pegar aqui 1.100 dividido por 1.000, a gente pode cancelar, ó, 2 zeros de cima com 2 de baixo, fica 11 dividido por 10, isso aqui dá igual a 1,1 kWh. Então, esse é o valor da energia consumida por esse chuveiro elétrico em 15 minutos de uso. Tá bom? Tá aí o valor. Tá? Não precisa se preocupar com essas contas aqui, porque não precisa se preocupar em copiar essas contas, porque tudo isso aqui eu vou mandar para vocês. Tá bom? Então, o último item, tá, diz assim, determine a energia consumida em joules. Isso aqui, pessoal, a gente tem que lembrar do seguinte, tá? Vamos lá.
a gente já tem a energia consumida em watts, tá? Que é esse valor aqui que a gente pontuou, este valor aqui, e a gente quer o valor da energia em joules. Aqui, ó, lembrem-se que da aula passada eu falei para vocês que 1 watt corresponde a 1 joule por segundo. Por 1 segundo. 1 watt corresponde a 1 joule por segundo. Então, ó, vamos lá. Então, energia é igual a 1,1 kWh. Agora vamos substituir aqui, ó, esses termos aqui. Vou repetir aqui, ó, 1,1, tá bom? Esse K aqui, ele vale 1000. Então, no lugar do K, eu coloco 1000. Tá? 1000. Vezes esse W aqui, tá? É o quê? É joule por segundo. Então, vai ficar joule por segundo. 1 joule por segundo. Vezes esse H aqui, pessoal, ele representa hora, né? Ele representa hora, tá? E aqui eu quero que vocês lembrem que 1 hora equivale a 3.600 segundos. E por que que nós precisamos converter isso aqui para segundos? Que é para cancelar com esse segundo daqui, ó. Então, isso aqui vai ficar, no lugar desse H, a gente coloca 3.600 segundos. Cancela segundo por segundo. Então, vai ficar, ó, 1,1 vezes 1000, que vai dar 1.100, tá bom? Daí 1.100 vezes 3.600. Isso aqui, pessoal, eu já fiz essa conta. O valor dará 3.960.000 joules de energia consumida. Então, isso é o que, professor? É o consumo de energia elétrica em um único banho, tá? De 15 minutos. Utilizando aí esse chuveiro elétrico da questão. Tá certo? Então, ó, perceba que esse valor aqui é um valor é um valor gigantesco, né? É um valor gigantesco. Então, ó, veja, imagine o seguinte, imagine se a conta de energia elétrica, tá? Se o consumo de energia elétrica ele viesse em joule, tá? Em joule. Seria valores absurdos, né? Porque isso aqui representa o consumo de apenas um banho de 15 minutos utilizando o chuveiro elétrico. Então, imagine, por exemplo, o valor, tá, de todos os gastos com energia elétrica em um mês. Resultaria em um valor gigantesco. Tá bom? Então, é por isso que o quilowatts-hora, tá, aquele kWh, isso aqui, ó, é uma maneira alternativa e mais prática da gente representar o consumo de energia elétrica. Pelo menos a gente não precisa usar esses números tão gigantescos. Tá bom? Ok, vamos passar aqui para a próxima questão. Tá aí, pessoal, a próxima questão diz o seguinte, ó. Nos aparelhos elétricos, segundo regras expressas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, faz-se necessário a indicação da potência e respectiva voltagem para que funcionem em condições normais. Um chuveiro elétrico traz a indicação de 220 volts, e potência aqui, ó, que varia de 3.300 watts a 4.400 watts. Então, aqui, ó, determine. Tá? Então, antes da gente ler aqui as perguntas, eu quero que você entenda aqui uma coisa. Esse chuveiro aqui, pessoal, tá? Ele veio aqui com as seguintes indicações, tá? Ele veio aqui com uma DDP de 220 volts, portanto, ele foi fabricado para funcionar com esse valor de DDP. Só que ele traz aqui dois valores de potência, né? Ele traz aqui, ó, uma potência que é 3.300 watts de potência,
tá? E traz um outro valor aqui, um outro valor aqui de 4.400 watts de potência. Então aí você me pergunta, por que dois valores? Por que dois valores? Bem, porque é o seguinte, o chuveiro elétrico, ele é um aparelho no qual você consegue regular a temperatura dele. Você consegue deixar ele mais quente, mais frio. E esse ato de regular a temperatura dele é, na verdade, uma mudança na sua potência. Tá? Quanto mais quente você deixa o seu chuveiro elétrico, a água que sai dele, tá? Mais potência você coloca para ele dissipar, tá certo? Mais energia ele tem que consumir. Tá? Lembrem-se que potência está relacionada com a energia transferida, a energia consumida. Então, uma alta potência é um alto consumo de energia. Tá bom? Então, é por isso que aqui tem dois valores de potência. Tá? Porque a gente pode alterar a temperatura do chuveiro elétrico. Então, aqui é dito aqui no item A. Determine a intensidade da corrente para a chave na posição inverno. Isso aqui, pessoal, é um tipo de, digamos assim, de representação de alguns chuveiros. Tá? Alguns chuveiros, quando a gente vai comprar, tá? Na chave dele tem lá inverno e verão. Tá? Então, ou você liga no inverno ou você liga no verão. Então, quando você liga o chuveiro no inverno, tá? Perceba, o inverno representa o quê? Uma estação fria, né? Uma estação fria, pelo menos em teoria. Então, na estação fria, você vai ter que tomar um banho quente. Então, para que você tome um banho quente, esse chuveiro ele tem que funcionar em alta potência. Então, a posição inverno, entenda, a posição inverno, ela representa a posição de potência máxima ou de máxima potência. Tá certo? Então, quando a chave ela está ligada na potência, na posição inverno, essa é a potência consumida, tá? É a potência, digamos assim, dissipada por esse chuveiro. Deixa eu só colocar aqui, inverno. Tá? Depois ele pede para ser determinado a corrente, tá? Para a chave na posição verão. Verão é uma estação mais quente, tá? Nas estações quentes, você não quer tomar um banho quente, né? Você quer tomar um banho frio ou pelo menos um banho natural. Tá? Um banho. Então, essa potência menor aqui, ela está relacionada com a posição verão. Tá bom? Então, sabendo disso aí, então vamos determinar aqui a corrente elétrica em cada uma dessas posições. Tá? Então, vamos começar aqui com a primeira, inverno. Inverno. Então, qual é a potência? É uma potência aqui, de 4.400 watts. Então, só relembrando daquelas expressões lá, né? Potência é igual a DDP vezes a corrente, potência é igual resistência vezes corrente ao quadrado e potência é igual DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, observe que nessa questão, tá? Nessa questão é pedido para que a gente determine a intensidade da corrente. Então, eu olho para essas duas equações e eu percebo que duas têm a corrente. Essa aqui, tá? A primeira equação tem a corrente e a segunda também. Tá? Só que na segunda é pedido também o valor da resistência. Só que o valor da resistência nós não temos. Nós temos o valor aqui da DDP. Então, a equação que nós vamos utilizar nesse problema aqui vai ser a primeira. Por quê? Porque nós temos tanto o valor da DDP quanto o valor da potência. Então, vamos lá calcular essa corrente. Então, a corrente será dada por... Aqui, tá? A corrente vai ser igual a potência dividida aqui pela DDP. Potência na posição inverno, tá aqui, 4.400
400 dividido pela DDP, 220, corta um zero com zero, fica 440 dividido por 22, isso aqui dá igual a 20 amperes. Então tá resolvido aqui o item A dessa questão. No item B, ele quer saber o valor da corrente também, tá? Vamos só ver aqui. Então aqui, ó. Determine a intensidade da corrente para a chave na posição verão. A posição verão é a posição de baixa potência, né? Essa potência aqui de 3.300. Então, ele quer saber a corrente quando o chuveiro estiver operando, ó, com essa potência aqui. Então, ó, item D, tá? Verão. Então, aqui, ó, na posição verão, a potência ela é 3.300 watts. Então, ficará... Corrente vai ser igual a potência dividido pela DDP, potência 3.300 dividido pela DDP, que é 220, corta um zero com zero. Quando nós fizermos essa divisão aqui, pessoal, isso aqui dá igual a 15 amperes. Então, 15 amperes é justamente a intensidade da corrente nessa posição. Perceba que é menor, né? Como a gente já esperava. Por quê? Porque no verão, tá? Na posição verão, tá? A água ela não aquece tanto. Tá certo? Então, quando você está alterando ali aquela chave ali do chuveiro elétrico, na verdade você está controlando a corrente que vai atravessá-lo. Tá? Quanto maior a corrente, maior é o efeito Joule. Tá? O efeito Joule, que é o efeito da colisão dos elétrons com os átomos do fio. Tá? Porque quanto mais elétrons você coloca para passar dentre os átomos da resistência do chuveiro, tá? Mais você aquece. Então é por isso que esse valor maior da corrente acaba culminando em uma temperatura maior. Tudo bem? Pronto. Então aqui, ó, no último item ele diz assim, ó, a energia elétrica consumida, tá, em kWh com 10 horas de funcionamento na posição inverno. Então aqui é a energia, né? Então vamos só relembrar aqui, tá? Que energia é o quê? É a potência vezes o intervalo de tempo. Potência aqui na posição inverno é 4.400 watts vezes, né, 10 horas de uso. Isso aqui dá igual a 44.000, né? 44.000 watts hora. Bem, para passar isso aqui para quilowatts-hora, né, que é o que a resposta quer, nós pegamos 44.000 aqui, ó, dividimos por 1.000 e colocamos aqui o K, watts-hora. Cortamos aqui, ó, 3 zeros em cima com 3 embaixo. Então, essa energia consumida aqui, ó, é igual a 44 quilowatts-hora. Tá? Esse aí é o resultado desse item C. Ok, pessoal? Então, isso aí é um consumo bem expressivo. Tá certo? Se você olhar na sua conta de luz, se a sua casa for uma casa média, né? Uma casa de um tamanho normal, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, tá? Garagem, enfim. Se a sua casa for uma casa normal, o consumo médio aí da sua casa, acho que deve variar entre 90 a 150 watts, tá certo? Depende também do número de pessoas que tem na casa. Tá bom? Então, observe que se em uma conta de luz 44 kWh for consumido apenas do chuveiro, então o valor da sua conta vai vir gigantesco, né? Mas esse dado aqui que é dado, né? Esse dado que é fornecido, ele é meio absurdo, né? Porque ele coloca aqui 10 horas de funcionamento no chuveiro elétrico. Bem,
Quem é que usa 10 horas um chuveiro elétrico? Mesmo sendo durante um mês. É uma coisa absurda. Tá? Mas as contas aqui estão corretas. Ok? Então vamos aqui para as próximas questões. Pessoal, essa questão aqui é uma questão bem tranquila, tá? Bem simples. Diz assim, ó, um chuveiro elétrico possui potência de 2,5 vezes 10 elevado à terceira watts, né? Então, essa potência aqui, ó, do chuveiro, tá? 2,5 vezes 10 elevado à terceira, né? Watts. Lembre-se que esse 10 elevado à terceira é 1000, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,5 vezes 1000, que dá igual a 2.500 watts de potência, né? Então, ele pergunta aqui, ó, qual a energia elétrica consumida durante um banho de 30 minutos? Tá certo? 30 minutos, ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que meia hora, né? Um meio de hora. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Então, ó, energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Potência, 2.500 watts, né? Vezes aqui o intervalo de tempo, um meio de hora. Isso aqui dá igual a 2.500 vezes 1, dá 2.500, dividido por 2, isso aqui dá 1.250 watts hora, né? Para passar isso aqui para quilowatts hora, o que a gente precisa? Temos aqui, ó, 1.250 dividido por 1000, colocamos aqui o K, watts hora. Corta um zero com zero, fica 125 dividido por 100. Isso aqui, pessoal, dá igual a 1,25 quilowatts hora. Então, isso aí representa o quê, professor? Representa o consumo, né, de energia elétrica em um banho aí de 30 minutos usando esse chuveiro. Depois ele pergunta assim, ó, qual é o custo de energia elétrica consumida no referido banho, sabendo que 1 kWh custa, né, 0,75 centavos. Então, isso aqui, pessoal, é o preço do quilo, tá? Do quilowatt-hora. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui o preço, tá? O preço aqui, ele é igual, tá, a 0,75 por quilowatts-hora. Então, a cada quilowatts-hora consumido, você paga 75 centavos. Bom, então, nesse caso aqui, quanto foi consumido? 1,25. Tá? Então, o custo aqui, que vai ser dado em reais, né? Ele vai ser igual ao consumo, né? A energia elétrica, ao que você consumiu de energia, tá? Vou colocar aqui consumo, tá, de energia, tá? O consumo de energia vezes o preço. Tá? Então, isso vai te dar o custo. Custo é igual ao consumo de energia, que foi dado aqui, ó, ao valor da energia, vezes o preço. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o custo, tá, ele será o consumo, que é 1,25 kWh vezes, né, vezes 0,75 dividido aqui por kWh. Aqui eu coloquei essas letras, essas unidades, que é para vocês perceberem, ó, que esse kWh cancela com esse kWh. Tá? Então, na nossa conta vai ficar somente o seguinte, ó. Vai ficar somente 1,5 vezes 0,75. Tá? Então, isso aqui, ó, 1,25 vezes 0,75, tá? Eu já fiz essa conta aqui, pessoal.
E ela corresponde a aproximadamente, tá certo? Aproximadamente 94 centavos. Isso aqui, na verdade, dá 0,9375, tá? Ou aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,94 reais ou 94 centavos. Tá? Isso é o preço que você paga por um banho de 15 minutos. Tá certo? Por um banho aí de 15 minutos ou é meia hora? Tá, meia hora, tá? Foi meia hora. Então, esse é o valor aí que você paga por um banho aí de meia hora. Tá ok? Então, vamos aqui para as próximas questões, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, pessoal. Essa questão aqui é uma questão bem rápida e direta, tá? Só para a gente aplicar uma daquelas equações lá da potência. Então, ó, diz assim, ó, um resistor de resistência elétrica 10 ohms, tá? Esse aqui é o valor de R, é atravessado por uma corrente de intensidade 3 amperes. Qual a potência elétrica dissipada? Então, aqui, ó, resistência, temos aqui, ó, 10 ohms, tá? Corrente elétrica, aqui, ó, 3 amperes. E ele quer saber qual é a potência elétrica dissipada, tá? Por esse resistor. Pessoal, esse problema aqui, tá? Você poderia imaginar esse problema como se fosse o seguinte, ó. Imagine aqui que você tem uma lâmpada, tá certo? Uma lâmpada aqui, ó. Tá? Uma lâmpada elétrica. E essa lâmpada, ela tem esse valor de resistência, tá? 10 ohms, tá certo? E você vai ligar essa lâmpada, né? Digamos aqui, ó, que você ligou a lâmpada, tá em uma tomada, por exemplo, eu não vou representar a tomada, e está atravessando aqui, ó, essa lâmpada, uma corrente aqui de 3 amperes. A corrente vai atravessar a lâmpada, né? E vai sair por esse outro lado aqui do fio. E, obviamente, essa lâmpada ela vai acender, né? Quando essa corrente ela atravessar a lâmpada. E a pergunta é, qual vai ser aqui a potência dissipada? A potência elétrica dissipada. Ou seja, o quanto de energia essa lâmpada ela vai consumir a cada segundo. Então, isso aqui, ó, vamos só relembrar mais uma vez e rapidamente daquelas 3 expressões da potência. P é igual a U vezes I, P é igual a R vezes I ao quadrado e P igual a U ao quadrado dividido por R. Temos aí 3 expressões, né? Pronto. Então, ó, nós queremos calcular a potência usando aqui, ó, o valor de quê? Da resistência e o valor da corrente. Então, eu preciso de uma equação que tenha resistência e que tenha corrente. E nesse caso aqui, ó, é exatamente essa segunda equação aqui, ó, que tem o valor da resistência e da corrente. Então, usando essa equação, como é que fica? Fica assim, ó, potência vai ser igual ao valor da resistência 10 vezes corrente ao quadrado é 3. No caso, 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 10 vezes 3 ao quadrado dá 9. 10 vezes 9, 90 watts de potência. Tá? Então, esse é o valor da corrente não, da potência elétrica dissipada, né? E lembrando que isso aqui, pessoal, corresponde a 90 joules por segundo. Tá certo? Tá, que é consumido por essa lâmpada. Então, cada segundo que passa, essa lâmpada ela consome 90 joules. Ok? Então, essa questão aqui bem rápida. Vou passar aqui para a próxima. Essa também é muito simples. Tranquila. Que diz assim, ó, um resistor de resistência 10 ohms, tá? 10 ohms, é submetido a uma DDP de 20 volts. 20 volts. Qual é a potência elétrica dissipada por esse resistor? Aqui é a mesma história, tá? A única diferença, ó, é que nessa questão foi fornecida resistência e corrente, e nessa outra foi fornecida aqui, ó, resistência e DDP.
Então, a gente vai utilizar aquela terceira equação, que diz que P é igual a U ao quadrado dividido por R. Tá bom? Então, isso aqui vai ser U ao quadrado, nesse caso 20 ao quadrado, tá certo? Vou precisar desse parênteses, 20 ao quadrado dividido por 10. 20 ao quadrado dá 400, dividido por 10, 0 por 0, fica 40 dividido por 1, portanto 40 watts de potência. Tá bom? E pronto, resolvemos aí a questão. Está feita, né? Já está feita. Certo? Deixa eu só ver aqui quanto tempo. Aqui em 37. Então aqui vamos partir aqui para a última questão. Certo? Pessoal, essa última questão ela diz assim, ó, uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência, tá? é construída para trabalhar sob DDP de 220 volts. É instalada em uma rede elétrica de 110. Supondo que a resistência elétrica da lâmpada permaneça constante, qual a potência elétrica dissipada pela lâmpada nessas condições? Então, ó, perceba aqui o seguinte. Nessa questão, está dizendo aqui ó, que uma lâmpada, tá, ela foi construída para funcionar em uma DDP de 220 volts. Quando ela é ligada a essa DDP, ela fornece uma potência de 60 watts. Tá? Porém, essa lâmpada ó, ela não vai ser ligada em uma DDP de 220 volts. É dito aqui ó, que ela é instalada em uma rede elétrica com 110 volts. Nesse caso, essa lâmpada ela não vai funcionar adequadamente. Essa potência aqui ó, não vai ser a mesma. Tá? Então, aqui nós não vamos observar uma potência de 60 watts. É esperado aqui que seja menor. Por quê? Porque a potência aqui, ó, a DDP aqui é menor. Tá bom? Essa situação seria uma situação semelhante a você, por exemplo, você compra uma lâmpada de 220 volts, né? Aí você viaja até São Paulo e você leva essa lâmpada. Quando você chega lá, a rede elétrica de lá é de 110 volts. Quando você coloca essa lâmpada lá, ela ainda vai funcionar, tá? Só que ela vai funcionar com menor brilho, certo? Ela não vai iluminar adequadamente, tá bom? Então, nessa questão, nós vamos ter que determinar aqui qual é o valor da potência aqui, ó, dissipada por essa lâmpada. Só que entenda bem, nessa lâmpada existe uma coisa que é constante nela, que não depende da DDP nem da corrente, que é o quê? É a resistência. Tá? Tanto é que no problema diz o seguinte, ó, supondo que a resistência elétrica da lâmpada permaneça constante. Ou seja, a resistência aqui, ó, nessa primeira condição, tá? Ela é igual à resistência aqui, ó, nessa outra segunda condição. Então, a gente só precisa encontrar aqui ó, qual é o valor da resistência elétrica. Tá bom? Qual equação nós vamos utilizar? Vamos utilizar a potência igual a U ao quadrado dividido por R. Por quê? Porque nessa equação nós temos tanto a diferença de potencial quanto tá, a resistência. Então, ó, resistência aqui ó, vai ser igual a diferença de potencial ao quadrado dividido por R. Dividido por P. Tá certo? O que nós fizemos aqui foi simplesmente trocar o P e o R de lugar. Então, esse aqui fica o seguinte. Ó, DDP ao quadrado, que é o 220. Então, vai ficar 220 ao quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, ao quadrado dividido por 60. Eu não vou mexer nesse resultado, eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar isso aqui exatamente como está. Então, R é igual a 220 ao quadrado dividido por 60.
Então, esse aqui é o valor de R. Deixa aqui, ó, o R aqui, dessa maneira. Agora, perceba bem. Nós queremos saber qual é a potência, né, quando essa lâmpada ela for submetida a esse valor de DDP, a uma DDP de 110 volts. Então, a gente vai utilizar a mesma equação. Potência é igual a DDP dividido pela resistência. Só que a DDP aqui é 110, então vai ficar 110 ao quadrado dividido pela resistência. A resistência elétrica, nós vamos colocar exatamente esse valor. Então, vai ficar, ó, 220 ao quadrado dividido por 60. Quando a gente faz essa conta aqui, ó, esse 60 aqui, naturalmente, ele passa multiplicando. Então, aqui, ó, vezes 60. Tá? E se você observar, como nós temos aqui 110 ao quadrado e 220 ao quadrado, então a gente pode reescrever isso aqui como sendo 110 dividido por 220 ao quadrado. Tá certo? Nós podemos fazer isso aqui. De maneira que 110 dividido por 220 dá 0,5. Né? Aí aqui, ó, 0,5 ao quadrado vezes 60. 0,5 ao quadrado dá igual a 0,25 vezes 60. 0,25 vezes 60, isso aqui dá igual a 15 watts de potência. Então, esse é o valor da potência na qual a lâmpada vai funcionar quando ela for ligada a uma DDP de 110 volts. Ok, pessoal? Então é isso, tá bom? Então, fechamos por aqui, tá? Se você não entendeu alguma parte aqui que eu expliquei, volta esse vídeo, tá? Se mesmo assim você não entendeu, você pode tirar um print da parte que você não entendeu, tá? E manda um WhatsApp para mim, que eu explico para você de uma maneira melhor. Ok, pessoal? Então é isso. Então fiquem com Deus, façam aí a atividade e qualquer dúvida me procurem. Tá? Tchau, pessoal.